bem-vindos à terceira aula do nosso curso de Panetone, Chocotone e Doces Natalinos. Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essas lindas decorações de Natal. Vai ter cupcake, cone trufado, maçã do amor, panetone, porta-retrato, cake pop, pirulito, pão de mel, alfajor e trufa decorada. É muita coisa, né? Muita decoração linda que você vai aprender passo a passo de maneira muito simples. Então não perde tempo e se inscreve aqui no canal, deixa seu like e vem com a gente compartilhar desse curso maravilhoso que está recheado de dicas para vocês. Para quem quer mais informações sobre o e-book de Natal, com todas as receitas, com todas as dicas que eu dei aqui no curso, com os moldes dos bolos esculpidos, todas as informações, gente, do e-book vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, vai ter um link que vai te levar direto para o e-book, tá bom? Então, para quem quer tirar as dúvidas, só ir aqui embaixo, beleza? Se você ainda não me segue nas redes sociais, bora pra lá também. Meu Facebook é Confeitaria Refinada e o meu Instagram é @confeitaria_refinada, tá? Não esquece, bora pra lá pra gente poder conversar e ter esse contato mais direto, eu e você, tá bom? Vamos lá pro curso? Para começar, eu tenho aqui cobertura fracionada, sabor chocolate branco. Eu derreti em banho-maria, ou vocês podem derreter no micro-ondas na potência baixa de 30 em 30 segundos. E eu vou acrescentar corante para chocolate no tom vermelho. Eu estou utilizando o tom vermelho porque combina com as decorações que eu vou fazer. Mas você pode acrescentar o corante da sua preferência, tá? Um verde também fica muito bom agora para o Natal. Então, você também pode variar na coloração. Quanto mais corante você colocar, mais intenso vai ficar o seu chocolate, tá? Então, como eu tô colocando aqui vermelho, eu preciso de um vermelho bem intenso, então eu usei uma quantidade maior. Mas isso aí vai depender muito da tonalidade que você quer atingir. O corante para chocolate você pode usar sem medo que ele não vai alterar na textura do seu chocolate branco. Ele vai continuar fluido, tá? Mas é importante que seja corante para chocolate. E o primeiro doce que a gente vai fazer é a maçã do amor. Então eu vou espetar nela um palito para sorvete. Você vai espetar até onde você conseguir. A minha maçã já está higienizada. É importante que ela esteja seca, limpa e seca 24 horas antes de você começar a utilizar, tá? Para que não fique nenhum vestígio de umidade. Depois que você mergulhou a sua maçã, você vai esperar que ela derreta. Você pode ir girando a maçã para que vá escorrendo de forma uniforme o seu chocolate. Vai furando com um palito de dente ou um palito de churrasco as bolinhas que forem aparecendo. Você vai espetando para que fique com um acabamento liso e bem perfeito, tá bom? É importante que você utilize um potinho comprido, igual esse que eu estou utilizando, para você conseguir apoiar bem a sua maçã. E aí você leva para a geladeira até ficar durinho. Enquanto isso, a gente começa utilizando a forminha da BWB 9319 para fazer o porta-retrato, tá? Você vai preencher com o seu chocolate até a borda. Não tem importância, não tem problema se você ultrapassar a borda, tá? Porque todo esse excesso a gente vai retirar antes de levar na geladeira. Então, você pode colocar. Se você conseguir colocar bem certinho, vai ser menos trabalhoso para você depois. Mas se ultrapassar, não tem problema, tá? Aí a gente dá umas batidinhas para tirar todo o ar que ficou, para não ficar bolinhas no nosso chocolate. E aí, com a ajuda de uma espátula, você vai tirando todo o excesso, tá bom? Não tem problema do seu chocolate ir para a bancada, sua bancada já está limpa, higienizada, então não tem problema. E esse chocolate que está indo para a bancada, você vai recolher ele com a espátula e voltar a utilizar. Então, você não tem perda de material, você não tem prejuízo, tá? Quando você desenformar o seu quadro, ele vai estar só com umas arestas bem de leve, então vai ser bem fácil de você dar o acabamento, tá? É importante que você passe a espátula, mesmo se você tiver colocado nas cavidades bem certinho, é importante que você passe a espátula, tá bom? E aí você leva na geladeira e espera secar. Como eu falei para vocês, todo esse chocolate, ele é reaproveitado. Você coloca de novo no seu potinho e se ele estiver esfriado, você pode voltar a derreter, tá bom?
Quando o seu quadro já estiver seco, você vai retirar ele da geladeira. Deixa um pouquinho na bancada para passar a umidade para a forminha, mais ou menos uns 2 minutos antes de você desenformar, tá? E aí você pode desenformar já tranquilamente. Vocês podem observar que sai muito fácil da forminha e fica perfeito. Aí, essa parte de trás, você vai colocar um pouquinho de chocolate para você poder grudar e montar o seu quadro, tá? É bem simples, eu estou usando um palitinho, mas você pode colocar dentro de um saquinho e ir colocando na bordinha do seu porta-retrato ali, onde você vai precisar colar. Você pode fazer com uma colherzinha também, com o que você tiver mais facilidade, tiver mais acesso, aí você faz, tá bom? Lembrando que você não pode tingir o seu chocolate com corante em gel, ou corante líquido, ou corante em pó, tá? Você só pode tingir o seu chocolate branco com corante para chocolate, tá? Na embalagem do corante você já vai encontrar essa informação, se ele é em gel ou se é para chocolate, tá? Então não tem como você confundir um pelo outro. E aí depois é só você unir as duas partes. Seca muito rápido, né? Porque eu estou usando cobertura, então a cobertura ela seca bem rápido, ó. Assim que eu já grudei, ela já secou. E depois você vai encaixar a parte de trás. Novamente você precisa passar um pouco de chocolate de cobertura. Passa a cobertura, é interessante que seja a mesma cobertura que você usou para fazer o porta-retrato, para não ficar aparecendo as duas cores, tá? E depois é só encaixar atrás. Olha só como fica bem bonito, fica bem charmoso, você pode usar para fazer qualquer tipo de tema, fica bem legal mesmo. Para fazer o cake pop, eu tenho aqui massa de bolo de chocolate que eu esfarelei. Não tem uma quantidade certa, tá, gente? Vocês precisam fazer e ir dando ponto na massa. Você vai colocar o recheio da sua preferência. Eu estou utilizando aqui doce de leite. Coloquei uma quantidade que eu acho boa. E aí você vai misturando, tá? Você tem que misturar até você obter uma massa lisa, compacta. Mas não pode ser aquela massa muito seca, tá? Porque senão seu cake pop não vai ficar legal, não vai ficar saboroso. Então você coloca. Assim que você começar a misturar, ela vai ficar um pouco esfarelada. Mas tenha paciência, continue misturando. Porque se você colocar recheio demais, o seu cake pop não vai dar forma, ele não vai ficar redondinho e você vai ter muita dificuldade na hora de montar. Então coloca o recheio aos poucos, mistura bem e só depois de você ter certeza que está bem misturado, aí sim, você, se precisar, você coloca um pouquinho mais de recheio, tá bom? Olha só, aquele pouquinho de recheio eu já tenho essa textura de massa, olha, vocês percebem que eu aperto e ela está lisa, está desgrudando das mãos, então é nesse ponto que eu quero. Para fazer as bolinhas, eu vou untar minhas mãos com água e vou modelar as bolinhas. Você pode modelar do formato que você desejar e do tamanho que você desejar, tá bom? Você pode usar qualquer tipo de massa, tanto de baunilha quanto de chocolate, tanto amanteigada quanto pão de ló. Você pode usar qualquer massa da sua preferência, tá? Pode usar as massas que eu já ensinei no canal, pode usar pão de mel também, fica bem interessante com o pão de mel, fica bem gostoso. E aí depois que você fez as suas bolinhas, não leve elas para a geladeira, tá? Ela vai ficar em temperatura ambiente por enquanto. E aí você suja a pontinha do seu palito e encaixa no seu cake pop. Depois que você tiver colocado todos os palitinhos, aí sim você leva à geladeira para secar um pouquinho esse chocolate, essa cobertura que você acabou de colocar e você conseguir banhar. Para banhar esses cake pops, você vai mergulhar de um lado, depois você vira e mergulha de outro. Não mergulhe de uma vez, porque pode ser que você danifique a estrutura do seu cake pop. Então, faça primeiro de um lado, depois do outro. Espere escorrer bem, tá? Para que você não fique com um acabamento feio. Então, você precisa escorrer bastante. E depois você espeta no isopor e leva para a geladeira para secar, tá? Não deixe muito tempo, deixe apenas o suficiente para secar. Enquanto isso, nós vamos fazendo o pão de mel. Eu estou usando a forminha da BWB, número 9547. E aí, ela já tem esse formatinho assim, quadradinho, que já nos ajuda bastante. Mas você pode fazer pão de mel redondo também, em outros tamanhos. Você vai colocar o chocolate até a marquinha
que vem dizendo na forma. Já vem uma marquinha para você não se perder, não colocar mais nem menos. E aí você coloca a partezinha de silicone e por último a outra parte da forma e aperta. Seu chocolate vai subir, você vira, encaixa melhor, passa o seu dedo na lateral para se certificar que está bem encaixado e leva na geladeira até secar, até ficar opaco. Depois que você tirar da geladeira, é só você desmontar a forminha. Sai bem fácil, muito simples mesmo. Mas eu não vou tirar outra parte, tá? Eu vou colocar o meu pão de mel, a minha massa que eu assei numa assadeira. Tem a receita aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tá? O link para essa receita. E aí eu vou colocando em cima o recheio. Pode ser brigadeiro, pode ser pão de mel. Se caso você está fazendo com uma outra massa, você pode colocar o recheio que você preferir, o recheio que combine com a sua massa, tá bom? E aí por cima você vai vedar tudo isso com o seu chocolate derretido, com a sua cobertura. E aí você vai colocando de maneira que preencha todos os buraquinhos que tenha ficado. E o chocolate tem que ir até a borda da forminha, tá? Para quando a gente desenformar, ficar um acabamento legal. Então você preenche, se for preciso coloca um pouquinho mais. Vai espalhando com a colher. Depois você pode dar batidinhas também, para ter certeza que o chocolate preencheu todos os buraquinhos que tenha ficado, para que não fique bolinhas de ar. E aí você leva na geladeira mais uma vez para secar essa parte. Depois é muito simples, olha só como sai, muito fácil. Se tiver ficado alguma aresta, você vai tirando com os seus dedos ou com uma faquinha. E aí você reserva até a hora de você utilizar. Para fazer os pirulitos, eu estou usando a forminha da BWB número 64. E aí, ela é feita para você usar com um palito menor. Só que como o meu palito é maior, eu cortei a parte do palito para eu conseguir colocar um palito do tamanho que eu quisesse, tá bom? Então, você também pode fazer essa adaptação. Mas tem outras formas também na BWB que você encontra para palitos maiores, tá? Mas aqui eu só estava encontrando dessa, então eu tive que fazer essa adaptação. E aí você, depois que colocar o seu chocolate, você vai posicionar o seu palito. Ele tem que estar até mais ou menos na metade de onde está o seu chocolate, tá? Para que fique firme. Você dá uma giradinha nele para que todas as partes do palito fiquem com chocolate e leva na geladeira para secar. Muito rápido ele já vai ficar sequinho e você já pode utilizar. Para fazer as trufinhas, eu estou usando a forma da BWB número 04. E aí você vai encher de chocolate. Você pode encher ou até a borda, ou até faltar só um pouquinho para a borda. E aí você, com a ajuda de um palitinho ou de uma colher, você leva o chocolate até a borda, tá? Depois que você tiver feito isso, você pode dar umas batidinhas e virar a sua forma de ponta cabeça, né? Virar ao contrário, para que escorra todo esse chocolate, tá? Porque se você quiser fazer uma trufa maciça, é só você levar na geladeira. Mas como a gente vai rechear, então eu vou precisar virar. Eu vou girando para que o chocolate caia em todas as bordas, para que não fique uma borda mais grossa e outra mais fina. Então eu vou girando a minha forminha para que o chocolate caia de maneira mais uniforme. Depois que eu já tirei, eu passo a espátula para deixar bem uniforme a borda, recolho o meu chocolate da bancada e levo a minha forminha para a geladeira até que ela seque essa casquinha. Você pode até dar 2 banhos, caso você necessite, caso você ache necessário. Você pode até dar 2 banhos para fazer a sua casquinha. Eu só dei 1 banho, tá bom? E aí você vai preencher com o recheio da sua preferência. Eu estou usando aqui um brigadeiro, mas isso fica a critério. E depois você vai vedar mais uma vez com mais cobertura de chocolate. Coloca a sua cobertura até a borda, tá? E depois você dá batidinhas mais uma vez, repete o mesmo processo do pão de mel e leva na geladeira até secar. Depois é só você desenformar quando a sua forminha estiver opaca, ela sai muito brilhosa, fica lindo. E aí você tira as arestas que tenha ficado mais uma vez e reserva até a hora de você utilizar. Para fazer o cone,
eu já tenho um curso aqui no canal que ensina você a fazer o cone com outras texturas. Eu ensino mais detalhado, tá? Então, se você quiser, eu também vou deixar o link aqui na descrição. Você vai banhar a parte de fora, deixar escorrer. Coloca em cima de um papel manteiga e leva na geladeira para secar essa parte de fora. E depois que tiver seco, você vai banhar a parte de dentro, tá bom? Você só colocar a cobertura, você vai girando e ela vai caindo e cobrindo todo o seu cone. É importante que você deixe ela escorrer bem para não ficar uma casquinha muito grossa, tá? Leva na geladeira novamente, espera secar e aí você já pode rechear o seu cone. Pode ser feito com qualquer cor, tá, gente? Porque a gente vai cobrir com pasta americana e não vai dar para ver essa cor de baixo. Depois você vai vedar com mais cobertura fracionada. Caso você queira, você também pode utilizar chocolate nobre, tá? É só dar o choque térmico e você já consegue utilizar. Para fazer o alfajor, eu estou utilizando aqui 3 bolachas Maria. Eu vou rechear com um brigadeiro, mas você pode usar o recheio da sua preferência. Seja bem generosa nesse recheio, porque fica uma delícia. E aí você vai sobrepor a bolacha Maria, colocar mais uma camada de recheio, bem generosa. Se você puder utilizar uma manga de confeitar, como eu estou fazendo, com um bico, vai ajudar. Se não, você pode ir acomodando com uma colher mesmo. Coloca mais uma camada da bolacha Maria e você vai ter um alfajor super alto, bem recheado e bem gostoso. Sem contar que ainda vem agora uma camada deliciosa de chocolate, né, de cobertura. Então, você vai mergulhar a sua bolacha e com a ajuda de um garfo, você banha todas as partes dela, todos os lados, tira do seu potinho e deixa escorrer num papel manteiga e leva à geladeira até secar, até fazer a casquinha bem durinha, tá bom? Observem que eu estou utilizando esse potinho que tem mais ou menos umas 600, 700 ml. Eu consegui banhar todos esses doces e ainda sobrou bastante chocolate. E agora a gente vai começar a fazer as decorações em pasta americana. Nós vamos começar pela maçã do amor. Aqui eu tenho alguns pedacinhos de pasta colorida, conforme a decoração que eu vou fazer. E a gente vai começar utilizando a pasta branca. Pasta americana, tá, gente? Somente, eu não estou utilizando pasta de flores, nem pasta elástica, nem nada disso, nem pastilhagem. Eu estou utilizando apenas a pasta americana pura. E aí você vai... Eu fiz um círculo. E em volta desse círculo, eu estou fazendo, com a ajuda de uma faquinha, umas marcações que vai dar a impressão de que tem neve em cima da casinha, tá? Você pode fazer só redondo também, caso você queira. Eu só fiz assim para dar um charmezinho maior, tá? E aí é bem simples, essa esteca ela é muito boa, se você não tiver, pode ser um estilete, uma faquinha, tá bom? Algo que você consiga cortar a pasta americana com facilidade. E aí você arruma as arestas, né, para que não fique rebarba para fora. Sempre utilizando água para secar, para colar as pastas americanas, né, nos objetos que você queira. Então, sempre utilize água. E aí você vai encaixar pelo seu palito esse topinho. Em seguida, a gente vai fazer a porta. Eu abri mais uma vez a pasta americana branca. E aí, com a faquinha novamente, a gente desenha a porta. Caso você não tenha muita habilidade em mão livre, você pode fazer num molde de papel a sua porta e depois transferir para a pasta americana, tá? Coloquei um pouquinho de água e já grudei ali na minha maçã. Vou fazer a parte de cima da porta. E aí você consegue usar a sua imaginação para que você decorar uma casinha bem linda para o Papai Noel. Tá bom? Aqui é só uma inspiração, mas você pode ir com a sua criatividade muito além disso, tá bom? E aí você arruma, mais uma vez, sempre você tem que dar esse acabamento, tirando as arestas, para que você tenha um trabalho mais perfeito, tá? Posicionei a parte de cima da minha porta. Vou fazer agora um rolinho de pasta americana verde. A pasta americana que eu estou utilizando, eu tingi com corante em gel. Tá bom? Então, vocês também podem fazer dessa mesma maneira. Vou sempre umedecer com água. E aí, eu vou
colocar o contorno da minha porta. Estou usando a pasta americana verde, mas você também pode trocar a cor, tá? E aí você consegue, com essas técnicas, você consegue fazer todos os outros temas, tá? Todos esses doces você consegue adaptar e fazer todos os outros temas. Aqui eu estou utilizando um cortador de folha, um ejetor, na verdade. Ele me dá muita praticidade, olha só como é rápido e fácil de fazer. Então você pode adquirir esses ejetores que vai facilitar muito a sua vida. Colei um pouquinho ali 3 bolinhas de pasta americana vermelha. E com uma pasta amarela, eu vou fazer as janelinhas. Com a minha faquinha, eu vou cortar quadradinhos para poder fazer as janelinhas, tá? Sempre você vai medindo para ver se tá num tamanho legal para sua maçã. Tem maçãs que podem ser maiores ou menores. Então, por isso que também não tem um molde para portas e janelas da maçã, porque vai variar bastante, tá bom? Então, você faz o quadradinho, testa na sua maçã e vê se ficou do tamanho ideal. Umedeci mais uma vez com a minha água e aí posiciono a minha janelinha. Depois eu vou fazer a moldura da minha janelinha com a pasta americana verde e vou posicionando. Vocês podem observar que não tem muitas técnicas, não tem muita coisa difícil, é mais aquela brincadeira de criança, né? De massinha, então você consegue fazer trabalhos muito bonitos. Depois disso eu abri uma pasta americana branca bem fininha para fazer a cortina, então é necessário que seja uma pasta americana que você abra bem fininha, tá bom? Para você conseguir um efeito bem legal, não ficar aquela cortina grossa, tá? E aí você dá um franzidinho e apoia na janelinha, tá? Eu já untei com a água, já passei a água. E aí você vai afundando um pouco para dar uma impressão de profundidade. E depois coloca mais uma cortininha. Você vai repetir esse mesmo passo do outro lado. E para finalizar, eu tô colocando, vou decorar o meu palito agora. Coloquei uma fita verde, vou dar um laço. E por cima do palitinho eu vou colar meia esfera, tá? Que você encontra muito fácil nessas casas que vendem artigos de confeitaria, você já consegue encontrar essas meia esferas, tá? Eu vou mostrar para vocês também poderem comprar e decorar os palitos. O palito decorado, ele agrega muito valor para sua maçã. Então, vale a pena você investir na decoração do palitinho. Cobra um pouquinho a mais, porque você vai gastar, mas dá outra vida para sua maçã. Vale muito a pena você decorar o palitinho, tá? A maçã decorada, ela tem uma validade de 5 dias, tá? Então, você pode fazer aí com antecedência, um pouquinho de antecedência, e faturar bastante nesse Natal. Deixa ela sempre em temperatura ambiente, para que a pasta americana não mele, tá? Em seguida, nós vamos fazer o porta-retrato. Vamos fazer o porta-retrato com a carinha do boneco de neve. Para isso, eu tenho aqui já algumas pastas americanas já tingidas. Tenho verde, laranja, vermelho e branco. A gente vai abrir uma pasta americana branca, fininha, tá? Caso esteja grudando a sua pasta na sua bancada, você pode colocar um pouquinho de amido na bancada para que não fique mais grudando, tá? Para te ajudar aí a modelar. E com um cortador, esse daqui tem 5 centímetros de diâmetro, eu vou cortar a minha pasta americana branca para poder colocar no meu molde de porta-retrato, tá? Olha só como sai bem perfeitinho quando a gente utiliza cortador. Além do que, eles adiantam muito a nossa vida, porque não dá trabalho para fazer com cortadores e você consegue agilizar o seu trabalho, né? É muito importante também pensar sempre na agilidade. Com a pasta americana verde, eu vou fazer uma cobrinha para fazer o fone, né? O protetor de orelha do nosso bonequinho. Então, você faz uma cobrinha do tamanho que você vai precisar, umedece com um pouquinho de água, e aí você posiciona a sua pasta americana.
quando a gente está fazendo esses bonequinhos, logo quando a gente vai começando a montar, a gente já vai dando vida para eles, né? A gente já vai dando cor e fica cada vez mais bonito. Quando a gente trabalha com amor, fazendo as nossas peças com amor, a gente não trabalha, a gente se diverte, né? Então é muito importante que você tenha muita paciência na hora que você estiver fazendo suas peças, suas decorações, para que você transmita seu amor e sua alegria para suas peças também. E aí eu fiz 2 bolinhas, achatei elas um pouquinho e posicionei ali. Sempre tem que lembrar de colocar água, tá? Mesmo que você ache que não precise, coloque a água, porque pode ser que quando a pasta americana seque, ela vai desgrudar as pecinhas que não foram coladas, tá? Então é muito importante que você unte sempre com água. Fiz um cone pequenininho, achatei ele um pouquinho com o meu dedo para fazer o narizinho, tá? Pode ser feito também o narizinho de bolinha. Aqui eu preferi usar esse, que é uma cenourinha, né? Imita uma cenourinha. E aí você posiciona. Agora, para fazer os olhinhos, eu estou usando uma caneta atóxica, tá? Então, é só posicionar ela ali e fazer os 2 olhinhos. É bem fácil fazer com essa caneta, olha só. E fica bem certinho, né? Você não precisa colocar pasta americana nem nada. Para fazer a boquinha, eu fiz 2 furinhos nas extremidades para eu conseguir me basear e fazer uma boquinha bem certinha. E aí você vai contornando, fazendo o sorriso, tá? Tem outros tipos de boquinha que você pode fazer. Recentemente eu ensinei aqui no canal a fazer um outro boneco de neve, um pirulito de boneco de neve. Então, se você não assistiu, corre lá para assistir, que aí eu ensinei outras técnicas. Eu fiz o bonequinho de neve com um gorrinho e com outro tipo de boquinha, tá? E aí você umedece o seu porta-retrato e é só encaixar o seu boneco de neve. Você pode usar essa dica e essas técnicas para você colocar todos os personagens de Natal no seu porta-retrato, tá? Você pode colocar o Papai Noel, o urso, a rena, a Mamãe Noel. Você pode colocar todo mundo e fazer uma linda decoração com porta-retrato. Para dar um acabamento, eu estou pincelando aqui um pó dourado, só no relevo. Então, eu estou passando o pincel bem de leve, tá? Mas se você não tiver acesso ou se você não tiver o pó, você não precisa passar, tá? Ele também fica muito bonito. Mas se você tiver, como eu já disse antes, cada detalhe que você acrescenta vai ficando cada vez mais bonito, tá bom? Então vai pincelando apenas com o pincel sequinho, tá? O pozinho vai pincelando bem de leve para ir dando acabamento para o seu porta-retrato, tá bom? Esse porta-retrato, se ele for bem acondicionado, bem guardado, bem embalado, você pode fazer ele até com 6 meses de antecedência, tá? Então, é bem interessante também por conta da validade. E aí a gente já parte para os cake pops. Os cake pops eu vou fazer ele como se fosse aquelas bolinhas que a gente coloca na árvore de Natal, tá? Então, eu fiz uma cobrinha e vou fazendo uns arabescos, tá? Eu já coloquei água no meu cake pop, já umedeci com um pouquinho de água. E aí, a mão livre mesmo, eu vou encaixando, fazendo uns arabescos, decorando a bolinha do cake pop, então fica bem interessante. Você tanto pode usar ela assim, como eu tô utilizando com o palito para cima, como pode utilizar com o palito espetado num isopor ou numa decoração que tenha na mesa, né, numa latinha. Você pode usar dessas 2 maneiras. E aí você vai colocando as cobrinhas, vai preenchendo toda a sua bolinha, todo o seu cake pop. É bem simples essa decoração, mas vai compor a sua mesa e deixar ela bem bonita, tá? O cake pop, ele vai ter uma validade de 3 dias, tá? Sempre em temperatura ambiente, que é para o seu chocolate não suar, não ficar molhado, não ficar com aquele acabamento feio. Então, deixa sempre em temperatura ambiente, bem fechadinho com papel filme, ou num plásticozinho, ou num saquinho. E aí, ele dura 3 dias. Para fazer a parte de cima, eu vou fazer uma cobrinha, bem pequenininha. E com essa outra parte da pasta americana, eu vou fazer tipo um quadradinho
achatando bem ele e dando forma como se fosse um quadradinho. Vou passar um pouquinho de água para unir a parte da cobrinha. Olha só. Para poder encaixar ali no meu cake pop. Tô pintando de dourado para dar um efeito bacana, mais legal. Apenas com o pozinho e o pincel seco. Vou cortar a minha aqui no meio, porque ela ficou um pouquinho grande, tá? Então, eu vou cortar e já vou encaixar ali. Passar um pouquinho de água. E já vou encaixar no meu cake pop. Olha só que efeito bem bonito fica. Como fica lindo esse cake pop, né? E muito saboroso, muito gostoso mesmo, vocês precisam fazer. Para fazer agora o pão de mel, para a gente decorar o pão de mel, eu tenho aqui algumas tonalidades de marrom. Tenho bolinha vermelha também, tenho bolinha verde. Tenho esse ejetor aqui de floco de neve, que a gente vai utilizar para fazer a rena também. E aí, a gente vai começar pela cabecinha. A partir de uma bolinha, a gente vai fazer uma coxinha. Pressionando assim, você já consegue ter a parte do focinho mais fininha e a parte da cabeça maior, mais arredondada, tá? É muito simples, olha, com o seu dedo você vai achatando e aí você já consegue ter a forma da cabeça. Aqui, para fazer as patinhas, você vai fazer uma cobrinha, só que um pouco mais grossa, tá? Faz duas do mesmo tamanho. Muito simples, não precisa de muitos instrumentos para você fazer as modelagens. E você pode pegar a modelagem de um pão de mel, digamos, você pode pegar essa rena e colocar em cima de um cupcake, em cima do alfajor, e você pode ir fazendo as variações, tá? Com a pasta americana mais escura, a partir de uma bolinha, eu vou fazer uma marcação com a esteca para colocar na frente da patinha, tá? Você faz duas. Para fazer o chifre da rena, eu apertei um pouquinho da minha pasta americana marrom, o marrom mais escuro, tá? Não precisa de rolo, porque é uma parte bem pequenininha de pasta americana, então só com o seu dedo você já consegue abrir a pasta americana. E aí, com a ajuda do ejetor, eu vou tirar 2 pedacinhos, que vai ser o chifre da minha rena. Olha que legal. Caso você não tenha esse ejetor, você pode fazer com a faquinha também, tá? É sem problemas. Só não pode deixar de fazer porque não tem o ejetor, né? Quando a gente não tem algum material, a gente tem que observar em volta e ver o que a gente pode utilizar para conseguir o mesmo efeito ou um efeito parecido, tá? Então, você não se preocupe, não fique preso à questão de material para não fazer algo, tá? Sempre busque alternativas para você conseguir realizar o trabalho. Para fazer o corpinho, a gente vai fazer da mesma maneira da cabecinha, só que é uma parte maior, tá? Um pouco mais de pasta americana para que fique mais alto. E aí, você já pode montar e montando a sua rena em cima do seu pão de mel. Se caso você for usar um doce embaixo menor, que você não vai conseguir acomodar, é só você diminuir os tamanhos, tá? Das perninhas, da cabecinha e fazer uma rena bem pequenininha, tá? E aí, você vai encaixando. Por enquanto, a gente vai olhando assim, não tem forma de rena, não parece uma rena. E tá bem feinho, né? Mas é assim mesmo, tá, gente? Conforme você vai colocando as partes, enfeitando, decorando, aí você vai vendo que vai ficando bem bonitinho. Coloquei um narizinho bem vermelhinho para combinar com o Natal. Fiz 2 furinhos ali onde eu vou encaixar o chifre. Coloquei um pouquinho de água. E aí eu encaixo perfeitinho, olha só como fica bonitinho. Esses ejetores, eles são muito legais, eles facilitam muito a nossa vida. Então, é sempre bom você investir um pouquinho e ter vários ejetores de vários modelos
porque uma vez ou outra você sempre vai precisar de um ejetor e ele vai facilitar muito a sua vida. Coloquei 2 bolinhas ali para os olhos, né? E aqui, antes de colocar o narizinho, você já faz essa marcação do focinho, tá? Tô marcando o sorriso com um marcadorzinho de sorriso, mas você pode marcar também com uma esteca ou com uma faquinha. E com uma canetinha marrom, canetinha atóxica, eu vou fazer ali uns cílios, uma pestana, você pode fazer um sombreado também com corante em pó, só para dar um charme. Com a pasta americana verde, eu vou abrir ela bem fininha para imitar um tecido, que vai ser o lençol da rena, né? Porque ela está dormindo e a gente vai fazer um lençolzinho para ela. Então, a gente abre a pasta americana, sempre que estiver grudando, coloca amido. Vou cortar com um cortador redondo, bem grandão, tá? Deve ter mais ou menos uns 6, 7 centímetros. Aparo as arestas que ficarem, vou dando um acabamentozinho já aqui. E aí, eu posiciono essa mantinha que a gente está fazendo para a rena. Olha que lindo, né? Que gracinha que vai ficando. E aí, com uma pasta americana vermelha, eu vou abrir bem fininha e com um ejetor de estrela, eu vou decorar essa mantinha, né? Colocando várias estrelinhas. Caso você não tenha, você pode decorar com bolinhas, com cobrinhas, você pode dar qualquer textura na sua pasta americana para decorar o lençolzinho, tá bom? Para fazer o pirulito, a gente vai fazer um rostinho de Papai Noel, bem bonitinho também, bem legal e muito fácil de fazer. Então, eu tenho aqui uma pasta americana cor de pele. Se você não tiver corante na cor de pele, você pode colocar um pouquinho de laranja, bem pouquinho de laranja. Você vai conseguindo ter um tom de pele bem legal, bem interessante, tá? E aí, ó, cortei com um cortador redondo de 5 milímetros. Vou sempre umedecendo com um pouquinho de água e posicionei ali o meu círculo. Depois disso, você vai abrir um pouquinho de pasta americana branca. Utilizando o mesmo cortador, você vai cortar a pasta americana branca e vai cortar novamente. Tá bom? Só que agora na metade. Você corta para fazer a barba do Papai Noel. Existem outras modelagens de Papai Noel. Ainda nesse vídeo a gente vai aprender a fazer um outro Papai Noel, tá? Então essa daqui é só uma diquinha, um modelinho, né? Mas existem muitos outros tipos de Papai Noel que você também pode utilizar. Esse é legal e bacana porque é bem simples. Olha só, aí você faz um furinho no meio para ser a boquinha. Com a pasta americana branca, você vai fazer um rolinho com uma partezinha mais fininha, né? E vai posicionar ali em cima para ser o bigode do Papai Noel. Depois você vai colocar mais uma bolinha de cor de pele para fazer o nariz, um narigão para o seu Papai Noel. E com a pasta americana vermelha, você vai fazer o gorrinho do Papai Noel. Com uma estequinha ou com uma faquinha, você vai cortar um triângulo. Se não ficar do tamanho que você deseja, corte um pouquinho maior ou corte um pouquinho menor. Como tá fazendo sem moldes, então você vai ter que fazer, testar, ver se ficou do tamanho correto, para depois você ir ajustando, né? Caso você vá fazer em grande quantidade, corta todos de uma, testa um primeiro e depois corta todos de uma vez, tá? E aí você vai colocar o chapéuzinho do seu Papai Noel, o gorrinho que ele usa. Dobra a pontinha de cima para dar um movimento. Fica bem interessante também, não fica aquela coisa reta. Cola uma bolinha branca e faz 2 furinhos com a canetinha preta. Lembrando sempre que tem que ser canetinha atóxica, tá? Para não fazer mal à saúde de ninguém. E fica um Papai Noel bem bonitinho, bem fofo, né? Bem bonitinho mesmo. E agora a gente vai decorar a trufa, fazendo um belo ursinho. Bem fácil também de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante.
Eu tô aqui fazendo o focinho dele, olha só, achatei um pouquinho. E vou colar em cima de uma bolinha na cor marrom, um marrom mais escuro para a cabeça e para o focinho uma cor mais claro, mais caramelo. E aí você faz a marcação do focinho, vai sempre arrumando com a estequinha. Com a pasta mais escurinha, você vai colar uma bolinha ali que vai ser o narizinho, o focinho, né? Então, você apoia e vai arrumando com a estequinha para deixar ele num formato mais triangular. Faz um furinho no meio para ser a boquinha. Caso você queira, você pode usar aquele marcador de sorriso para fazer uma boquinha sorrindo. E com as canetinhas a gente faz os olhinhos e a sobrancelha. Eu vou colocar também um pescocinho, porque como vem um cachecol ainda, então se você colocar um pescocinho, vai ficar melhor, vai ficar mais bonito e mais alta a sua trufa, tá? Então, coloca um pedacinho de pasta americana ali para simular um pescocinho e apoia a sua cabecinha. Para fazer as orelhinhas, você vai fazer 2 bolinhas e com a ajuda de um boleador, vai fazer um furinho no meio, abrir um pouquinho esse furinho, deixa com a pontinha que vai ficar encostada na cabeça mais fina, umedece com um pouquinho de água e você posiciona. Para ajudar a fixar bem, você pode apertar com o boleador para que fique bem unida na cabeça do seu ursinho. E para fazer o chapéuzinho, o gorrinho dele, a gente com um pedacinho de pasta americana faz um triângulozinho com uma partezinha mais fininha, né? E aí você vai achatando, vai pinçando a parte de baixo, a parte da base, para que fique bem fininho nessa parte. Então, com os seus dedos você consegue. Faz uma marcação com a esteca para dar um movimento na hora que você dobrar. Dobra o seu chapéuzinho. Olha só como fica bonitinho. Umedece com um pouquinho de água e posiciona. É interessante que se você puder também, comprar sempre pasta americana de sabor. Existem umas que são de tutti-frutti, chocolate branco. Então, é bem legal, porque aí quem for comer, a de tutti-frutti mesmo tem um gostinho de chiclete. Então, fica bem interessante de comer do que apenas aquela pasta americana tradicional, né? Coloquei uma bolinha branca ali. E com uma cobrinha bem fininha, branca, a gente vai fazer o contorno do chapéuzinho. Olha que lindo, fica a cara do Natal, né? Fica muito bonitinho, as crianças adoram. Você pode deixar uma mesa muito bonita usando esses doces. Eu tenho certeza que vai ser sucesso e todo mundo vai elogiar você. E você consegue fazer essas decorações com antecedência, né? Depois é só você grudar em cima da sua trufa, do seu pão de mel. E aí você consegue fazer todas essas modelagens com até 6 meses antes. Deixa guardadinha numa caixa de papelão, bem fechadinha, longe da luz e do calor. Mas não pode colocar na geladeira, tá? E aí coloquei aqui um cachecol, porque tá bem frio e o nosso ursinho quer se aquecer com as cores do Natal. Olha só que ursinho mais lindo e elegante, né? Para fazer o cone, eu vou umedecer todo ele com um pouquinho de água. Por isso que a cor do cone poderia ser qualquer cor, porque a gente vai colocar uma pasta americana por cima e vai cobrir toda essa cor. Então, não ia dar muita diferença se fosse feito com chocolate ao leite ou chocolate azul, entendeu? Ela vai ficar toda coberta e não vai dar para ver. Então, você posiciona a sua pasta americana ali, vai acomodando para que fique todas as partes bem grudadinha e não fique nenhuma parte do chocolate aparecendo. E com a parte que sobrar, você vai cortar o excesso com uma tesourinha, bem simples. Olha só, corta todo o excesso, junta essas partezinhas que ficaram abertas. Vai apertando com os seus dedos, que a pasta americana vai tomando forma. Corta o excesso que ficou na base, se tiver ficado algum excesso, né, você corta. E aí vem a parte mais legal, que é fazer a textura
da nossa árvore. A gente vai utilizar apenas o biquinho da tesoura, olha só, e você vai dando uns cortes e vai deixando o seu cone todo texturizado, parecendo mesmo uma árvore, um pinheirinho, né? É bem legal, bem interessante. E você vai fazer isso por todo o seu cone até ter terminado toda a textura. Se você ainda não assistiu as outras aulas, corre para assistir porque tá bem legal. Tem a aula número 1 e a aula número 2 aqui já no canal. Eu vou deixar os links para essas aulas na descrição do vídeo. Então corre lá e dá uma conferida que também tem muita dica legal, muita receita bacana, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. E aí eu vou colocar umas bolinhas douradas, que eu tingi o chocobol branco com um pouquinho de pó dourado. Só mexi no potinho e ela já ficou toda douradinha. E eu vou colocar na minha árvore todinha essas bolinhas, sempre umedecendo com um pouquinho de água, para ir enfeitando a nossa árvore, deixando ela bem bonita. Com uma pasta americana amarela e a ajuda de um ejetor no formatinho de estrela, a gente vai fazer uma estrelinha para colocar no topo da nossa árvore. Olha só como fica bem legal, vai ficar bem bonita. A gente vai tingir essa estrelinha de dourado, vai ficar mais bonita ainda. Se você ainda não tem o e-book, não perde mais tempo, tá? Porque vai estar lá todas essas receitas, vai estar lá no e-book, além da aula bônus. A aula bônus que vai ser 2 bolos esculpidos, exclusivas para quem tem o e-book, tá? Então, todas as informações sobre o e-book vai estar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar nos cards, tá? Então, se você quiser mais informações, corre lá para conferir. Olha só como ficou a nossa árvore de cone, sem contar que esse cone está super recheado, então vai estar uma delícia para quem for comer. E agora chegou a hora da gente decorar o alfajor, muito bonitinho, a gente vai fazer um Papai Noel. Então, olha só, com uma bolinha, a partir de uma bolinha de pasta, eu pincei com os meus dedos, né? Fiz uma parte da frente mais achatadinha, que vai ser o corpo do nosso Papai Noel. Essa modelagem, ela é bem fácil, mas fica bem bonitinha, bem fofo de se fazer esse Papai Noel. Olha só, cortei ali no meio e vou apertando com os meus dedos aqui para tirar as rebarbas, para tirar a marca da faquinha e deixar bem mais arredondado, tá? Vai ser os bracinhos do Papai Noel. Aí na parte de trás, não faça no meio, tá? Essa marcação. Faça um pouquinho mais para trás, porque o nosso Papai Noel ele é bem gordinho, então ele tem uma barriga maior do que a parte de trás, né? A parte da bundinha. Então, você coloca um pouquinho mais para trás. Coloquei uma fitinha preta, né? Uma cobrinha preta de pasta americana e uma cobrinha branca, para dar a ideia da roupinha do Papai Noel. Olha só como é simples. Todas essas modelagens são bem simples, né, gente? Olha só, agora você vai fazer uma cobrinha mais grossinha e bem pequenininha, que vai ser as perninhas do Papai Noel. Como ele está deitado e ele é bem gordinho, essas perninhas vão estar bem pro alto, tá bom? E elas são bem pequenininhas mesmo, tá? E aí você vai posicionar e vai colocar os sapatinhos. Então, com uma pasta americana preta, você vai fazer tipo um carocinho de arroz, um grãozinho de arroz. E aí você vai posicionar ali. Como é um pouquinho de nada de pasta americana, cola muito rápido, tá? Então não tem mistério, é só você posicionar que já fica bem grudadinho. E aí a gente parte para fazer a cabecinha. A partir de uma bolinha, a gente vai achatando, olha só. Para não deixar com formato de bola, a gente vai achatar um pouquinho. Olha só, achata na frente e dos lados. E a gente vai fazer a barba do Papai Noel. Vocês vão perceber que essa barba já é diferente daquela outra barba que a gente utilizou no pirulito, tá? Então, você vai fazer um rolinho, uma cobrinha, e nas duas extremidades desse rolinho você vai afinar, deixando bem mais fininho que no centro.
Depois que você tiver feito isso, você vai achatar toda essa parte do rolinho, tanto no centro quanto nas bordas, nas laterais. Você vai achatar, deixar bem achatadinho. Olha só, que vai ser a barba do nosso Papai Noel. E aí você vai posicionar naquela cabecinha que você fez. Umedece com um pouquinho de água e posiciona a sua barba, tá? Esse modelinho, a barba fica bem para cima, tá? Então não fica para baixo, fica bem para cima mesmo, tá bom? Quase na metade do rostinho ali. E aí você acomoda, vai arrumando com os seus dedos, vai apertando para dar um formato bem bonitinho para a barba, tá? E a gente vai colocar o nariz, uma bolinha bem grandinha também, na cor de pele. Você coloca o nariz. Com uma pasta americana vermelhinha, você vai fazer o chapéuzinho, o gorrinho. Então, você vai fazer um cone, afina nas bordas, né? Olha só. Bem simples, você vai pinçando, achata para que tenha o mesmo formato da cabeça, mais achatadinho. Dobra a pontinha e posiciona no seu Papai Noel. Olha que bonitinho que fica. Com uma pasta americana branca, você vai fazer uma cobrinha. Vai colocar um pouquinho de água e vai posicionar ali a pasta americana branca. Gente, olha como é bem simples. Se você seguir todas as dicas, você vai conseguir fazer modelagens incríveis. Então, vale muito a pena você tentar ir fazendo. Faz com antecedência que você vai obter resultados muito bons. Com a canetinha preta, eu vou fazer os dois olhinhos. Caso você não tenha essa canetinha, você pode fazer duas bolinhas de pasta americana, tá? Você só tem que fazer as duas do mesmo tamanho. Vou umedecer aqui um pouquinho de água e posicionar o Papai Noel. Olha como vai ficar bonito quando a gente colocar a cabecinha. Olha que bonitinho que fica o Papai Noel. Nosso bom velhinho, bem gordinho e deitado no alfajor. Não fica lindo? Para fazer o cupcake, a gente vai abrir uma pasta americana branca. Não precisa ser muito fininha, tá? Vamos cortar com um cortadorzinho redondo. E aí a gente passa um pouquinho de recheio na parte de cima do cupcake, lembrando que esse cupcake já está recheado, então você tem que caprichar bastante no recheio, porque na parte de cima não pode ir muita cobertura. Então capricha no recheio e posiciona a sua pasta americana. Aí você vai pegar uma pasta americana preta, a partir de uma bolinha, você vai pressionar só de um lado, deixando uma parte mais fininha do que a outra, deixando uma parte mais fininha que a outra. Olha só, e você vai fazendo uma coxinha. Depois, com a ajuda do seu dedinho, você vai achatando e dando o formatinho do seu pinguim. Com a pasta americana branca, você vai cortar um círculo. Eu estou usando um bico de confeitar para cortar esse círculo bem pequenininho. Você vai colocar um pouquinho de água e vai posicionar a parte da barriga do seu pinguim. Com uma pasta americana vermelha, você vai fazer um rolinho, uma cobrinha, e vai colocar ali como se fosse um cachecol. Então, você vai colocar em volta do pescoço do pinguim, corta o excesso. Aí você coloca uma bolinha de pasta americana, pode ser uma florzinha, uma estrelinha, para colocar como se fosse um botãozinho no seu cachecol. Com duas pastas americanas laranja, você vai fazer as patinhas. Para os olhinhos, você faz duas bolinhas bem grandes de pasta americana branca, posiciona uma bem junta da outra. Coloca o narizinho de cenourinha, né, feito com a pasta americana laranja, que a gente já aprendeu.
e faz 2 furinhos para marcar onde você vai colocar as bolinhas, tá? Caso você também queira só fazer com a canetinha, também pode. Mas aqui eu vou colocar 2 pasta americana preta, 2 bolinhas, para vocês também verem como que fica fazendo com as bolinhas, tá? Para fazer as asas, né, você vai fazer um rolinho, afinar nas 2 extremidades e depois achatar. Então, você vai ter a parte do centro maior e as 2 extremidades menores. Achata bem para ficar bem fininho, tá? Bem delicado. Você vai fazer 2 e vai posicionar no seu pinguim. Aí, você vai dar o movimento e o formato que você quiser, tá? Aqui eu coloquei uma para baixo e uma para cima. E aí, a parte de você fazer um gorrinho, coloque a bolinha na sua bancada e vá achatando, arredondando, tá? Deixando a parte do meio mais alta e você vai achatando nas laterais. Olha só como é bem simples de fazer. Você vai molhar a cabeça do seu pinguim e posicionar. Já tá feito ali um lindo gorrinho. Um chapéuzinho, né? E aí você vai colocar uma bordinha vermelha, pode ser branca também se você quiser. Coloca ali o contorno. Eu usei um palitinho para poder posicionar no meu cupcake, tá? Para ficar mais firme, como é uma peça maior, ela tá mais em pé, então você também pode usar palito de macarrão também, se você quiser, espaguete, você pode colocar também ao invés do palito de dente, tá? Para fazer a decoração do chocotone, eu vou cortar com esse meu cortador, que parece uma cortador de flor, bem grandona. Só que ele ainda é um pouco pequeno para o que eu vou utilizar. Então, eu cortei a pasta americana um pouco mais grossa e vou afinar ela com o meu rolinho. Dessa maneira eu consigo o mesmo formato, só que um pouco maior. Essa é uma boa dica para você usar nas suas modelagens, porque às vezes você não tem um cortador daquele tamanho que você precisa. É só você cortar a pasta americana um pouquinho mais grossa e depois você ir afinando. Claro que algumas modelagens você não consegue fazer isso, né? Se você afinar, você vai perder o formato. Mas aqui a gente consegue bem fácil. Já coloquei uma cobertura ali no meu chocotone, coloquei pouco e posicionei a pasta americana. Com uma pasta americana vermelha, a gente vai fazer um laço para colocar em cima. Então, eu cortei um retângulo, virei o lado e vou dar uma franzida nesse retângulo. Para manter o formato do laço, eu vou deixar ali um pedacinho de papel até que a minha pasta americana seque e fique durinha, aí eu posso tirar. Mas eu coloquei o papel para manter a forma do laço. A gente vai fazer isso nas 2 partes, nas 2 extremidades, sempre franzindo o lacinho, olha só. E vamos colocar uma partezinha de pasta americana ali no meio, para simular a fitinha do laço. Olha só, é bem fácil, você cola atrás. E deixa o seu lacinho secar até a hora que você for utilizar. Aqui eu tenho uma pasta americana verde. Eu abri e vou fazer umas folhas. Então, eu estou usando aqui o ejetor, que já sai num formato perfeito, com as marcações da folhinha. E você vai fazer várias folhinhas para decorar o contorno do seu chocotone. Vocês estão vendo que eu já passei uma fitinha ali verde, já fiz um lacinho para dar um charme. Estou colocando água em todo o contorno e vou posicionando as minhas folhas. Vou posicionando elas uma a uma, colocando uma para um lado e outra para o outro lado. E depois eu peguei um chocobol branco, coloquei num potinho, coloquei um pouquinho de corante em pó vermelho e um pouquinho de pó perolado na cá. E balancei bastante até que tingisse todas as minhas bolinhas de vermelho.
aí eu fui colocando com a ajuda de um boleador. Eu primeiro faço um furinho, todos já estão umedecidos com água, e aí eu vou posicionando as minhas bolinhas vermelhas e vou colocando em todo o contorno do nosso chocotone. Olha só como ficou bem lindo o chocotone, ficou bem fácil de fazer e essas foram as modelagens. Agora vamos conversar um pouquinho. Chegamos ao fim da nossa terceira aula do curso de panetones, chocotones e doces natalinos. Eu tenho recadinhos importantes para falar para vocês, tá? Eu vou gravar um novo vídeo para tirar as dúvidas, as maiores dúvidas de vocês, tá bom? Pode ter ficado aí alguma dúvida na sua cabecinha, alguma questão, então eu vou fazer um novo vídeo respondendo todas essas dúvidas. Então você que tem dúvidas, deixa lá, na minha última foto no Instagram, você pode deixar as suas perguntas lá, ou aqui nos comentários do YouTube também, você pode deixar a sua dúvida, que no próximo vídeo eu vou estar respondendo as maiores dúvidas. Lembrando, gente, muito importante também, eu preparei um e-book para vocês com todas essas receitas, para que você não precise ficar vendo vídeo após vídeo para pegar uma receita, para pegar uma dica. Eu preparei um e-book com todas essas receitas, além de um bônus, 2 bolos esculpidos. Um que vai ser uma bota de Papai Noel e o outro que vai ser um boneco de neve. E para você aprender a fazer a massa esculpida e para você também ter acesso aos moldes, tudo isso você vai encontrar no e-book de Natal que eu preparei para você. Então não perde mais tempo, vem aqui no box de informações, na descrição do vídeo vai ter um link, o primeiro link, aí você vai diretamente para o e-book, tá bom? Eu espero vocês lá, não esquece de se inscrever, compartilhar e dar bastante like nesse vídeo para que a gente possa trazer mais cursos para o canal, mais conhecimento para você enriquecer o seu portfólio, agradar sempre o seu cliente. Foi um prazer ficar todas essas aulas com vocês. Eu preparei com muito carinho em cada detalhe. Eu espero que vocês tenham realmente gostado. E um beijo, fica com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.